O Supremo Tribunal Federal decide neste momento se a prisão pode ocorrer depois da condenação na segunda instância. Eles analisam duas ações protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Ecológico Nacional. Um protesto tímido na frente do Supremo Tribunal Federal pedia a manutenção da prisão já depois de uma decisão de segunda instância. É como pensam juízes. A Associação dos Magistrados Brasileiros acha que a medida torna a justiça criminal mais efetiva e afirma que essa é a regra em países como Alemanha, França e Estados Unidos. Os advogados discordam. Para eles, a prisão só se justifica quando não cabe mais recurso. Nós vivemos um momento punitivo, vivemos um momento extremamente grave e nós não estamos falando aqui simplesmente de um direito qualquer. Estamos falando da liberdade, que eu acho que é o direito mais caro ao cidadão. Em fevereiro deste ano, o STF permitiu a prisão já na segunda instância. Veja o caso da Lava Jato. Sérgio Moro é um juiz federal de primeira instância. Quando ele condena alguém, a pessoa recorre ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é de segunda instância. Se esse tribunal mantém a decisão, o condenado pode ser preso. Depois, ele recorre a outros tribunais, mas preso. No julgamento de hoje, os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal decidem se mantém ou não essa regra. Apesar de nova, tem só 7 meses, ela já foi contestada. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Partido Ecológico Nacional querem a volta da norma anterior, que é prender só depois de uma decisão definitiva. O relator, ministro Marco Aurélio, já havia aceitado os argumentos da OAB e do partido. Já os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram pela manutenção da prisão já depois de uma decisão de segunda instância. O sistema de justiça brasileiro, como era, frustra na maior medida possível o sentimento de justiça e o senso comum de qualquer pessoa. Este é um modelo que acentuou a seletividade do sistema penal, porque qualquer pessoa que tivesse dinheiro para pagar um advogado para interpor esses 25 recursos no STJ, depois outras dezenas aqui no Supremo, impedia que o seu cliente fosse preso. E o julgamento continua no STF. O repórter Paulo Leite acompanha. Boa noite, Paulo. Como está o placar neste momento? Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Bom, neste momento o placar é de 5-4 a favor desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, permitir a prisão já a partir de uma decisão de segunda instância e não mais aquela decisão antiga de permitir a prisão só depois do chamado trânsito em julgado. Mas quem vota neste momento é o ministro Celso de Mello, que já deu a entender que deve adotar a decisão anterior de só permitir a prisão depois do chamado trânsito em julgado. Se isso se confirmar, 5-5, quem define o julgamento aqui hoje seria a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Uma informação importante é que o único ministro que mudou o voto aqui hoje foi Dias Toffoli. No julgamento de fevereiro, ele votou pela permanência, por permitir a prisão já a partir de uma decisão de segunda instância. Hoje não, ele mudou esse entendimento e voltou para permitir a prisão só depois do chamado trânsito em julgado. Para retomar, portanto, deve empatar em 5-5 e esse voto de Minerva decisivo deve ser da presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Pedro e Catiúcia. Obrigado, Paulo.